vocês, muita felicidade mesmo. Tem quantos aqui de outras igrejas evangélicas, além da comunidade? Levante sua mão. Uau, que maravilha, que lindo. Isso é maravilhoso, a gente se sente honrado e feliz. Muito, muito maravilhoso, né? Você soube do cara que ele sofreu um naufrágio, ele foi o único sobrevivente. E ele ficou na ilha deserta por muitos anos. Quando finalmente estava passando um navio, ele fez um fogo muito, muito grande. E aí eles puderam chegar lá com o navio e falaram. E aí ele falou: eu sou o único sobrevivente a um naufrágio, já estou aqui 15 anos nessa ilha, sozinho. Graças a Deus que agora a civilização, vou poder voltar para o continente, estar com minha família. 15 anos aqui. Eles falaram: mas e aquela casa tão bonita? Ele falou: não, é minha casa, eu construí porque sou engenheiro, estava aqui sem fazer nada, construí essa casa. Eu sou engenheiro. Eles falaram: uau, legal. Eles andando lá na ilha, viram outro prédio, falaram: e esse outro prédio tão bonito? Ele falou: não, essa é a igreja onde eu congrego aqui. Eu construí a igreja que eu congrego. Aí eles andando lá na ilha, viram outro prédio, terceiro prédio. E esse aqui? Ele falou: não, é a igreja que eu congregava. Aí eu saí, fui para essa outra. Quer dizer, ele estava sozinho na ilha, ele conseguiu dividir a igreja, né? Fogo. Mas graças a Deus que o espírito aqui é outro, é um espírito de união, de estar juntos e não de divisão, né? Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, nós queremos compartilhar com você uma palavra intitulada Princípios para desenvolver relacionamentos. Princípios para desenvolver relacionamentos. Eles fizeram uma pesquisa entre as pessoas bem-sucedidas do mundo todo. Isso é uma pesquisa secular, entre aquelas pessoas de sucesso que o mundo considera pessoas de sucesso. 87,5% de todas essas pessoas bem-sucedidas, ou seja, quase 90%, disseram que a razão número 1 do seu sucesso é devido aos seus relacionamentos, saber se relacionar bem com outras pessoas. Um presidente importante dos Estados Unidos disse o seguinte: o ingrediente mais importante do sucesso é saber se relacionar bem com outros. O Gordon Lindsay, o grande homem de Deus, que foi o fundador do CFNI, Christ for the Nations Institute, lá em Dallas, Texas, ele disse o seguinte: a menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com outros, sempre estará limitada à mediocridade, não importando seus dons ou habilidades. Olha o que ele disse, é muito profundo isso, eu vou repetir. A menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com os outros, sempre estará limitada à mediocridade, não importando seus dons ou habilidades. Isso é muito profundo. Veja bem, você pode ter muita unção, muitos dons, mas se você não sabe se relacionar bem, nunca vai poder edificar um ministério grande, bem sucedido, porque você vai ser limitado à mediocridade, à mediocridade. Por isso que é tão importante aprender a se relacionar bem com as pessoas. E você sabia que cristianismo autêntico não é nada mais, nada menos do que relacionamento. Relacionamento. Se você tirar essa palavra relacionamento de cristianismo, fica só uma religião seca, morta, oca, sem vida. Porque cristianismo autêntico é relacionamento. Primeiramente, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com a sua família. Terceiro, relacionamento com outros cristãos. E quarto, se relacionar com as pessoas do mundo para poder ganhá-las para Jesus e fazer discípulos. Tudo no cristianismo é relacionamento, tudo. E
cristianismo, realmente, irmãos, o relacionamento é algo tão precioso. Quantos líderes, pastores, líderes de célula, eles não estão tendo mais sucesso nos seus ministérios, não estão crescendo mais e ganhando mais vidas e cuidando bem delas, por falta de saber se relacionar melhor com as pessoas. Agora, a Bíblia mostra muitos segredos de como se relacionar bem com outros. Mas hoje eu quero, por causa até do nosso tempo e também porque eu quero entrar em outros assuntos e ainda abrir para perguntas e respostas, temos muito para fazer nessa próxima 1 hora mais ou menos. Então, eu quero abordar somente 2 muito importantes princípios da Bíblia sobre relacionamento. 2 muito, muito importantes. O primeiro é humildade. A humildade é um dos maiores segredos, você tendo a humildade, para você poder se relacionar bem com as outras pessoas. Quando a pessoa realmente sabe andar em humildade, quando a pessoa realmente sabe andar em humildade, isso ajuda demais nos relacionamentos. Uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, ela não sabe cultivar bons relacionamentos. Mas uma pessoa verdadeiramente humilde, ela realmente sabe construir relacionamentos. Agora, a humildade é uma coisa interessante, porque no momento que você se acha humilde, normalmente isso é prova que você não é, porque você já está começando a ter orgulho da sua humildade, né? Então, quando você ouve alguém falar, não, eu sou uma pessoa humilde, ele já está se orgulhando da própria humildade dele, né? Igual eu estava brincando com os irmãos, eu falei, olha, meu novo livro que eu estou lançando agora, que eu escrevi, né? Os 10 homens mais humildes da terra, e como eu me tornei o número 1, e treinei os outros 9, né? Só brincadeira, viu, gente? Não me apedrejam não, só estou brincando. E aí na introdução desse livro eu explico humildemente que eu reconheço que eu já errei uma vez na minha vida, entendeu? Uma vez que eu errei na minha vida foi uma vez quando eu pensei que eu tinha errado e não tinha errado, você está entendendo? Só estou brincando, viu? Mas olha, a realidade é que o princípio da humildade é uma coisa muito interessante. Abra sua Bíblia para 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro 1, 13. Pedro, primeiro capítulo, versículo 13, diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Agora olha o que ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Quantas pessoas erram porque em vez de depositar a sua esperança inteiramente na graça de Deus, não, elas colocam a esperança, olha, se eu fizer aquele curso bíblico, minha vida vai mudar. Se aquele homem de Deus colocar a mão na minha cabeça e orar, minha vida vai mudar. Se eu conseguir mais dinheiro, meu ministério vai explodir. Então as pessoas colocam sua esperança em outras coisas, Mas a Bíblia diz: esperai inteiramente na graça de Deus. Deposite sua esperança, aposte todas as suas fichas na graça, porque você tendo a graça de Deus, todas as outras coisas vêm de reboque. Por isso que ele diz: esperar inteiramente nessa graça. Aí ele fala como que a graça vem. Ele fala que ela está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Isso significa o seguinte: a graça vem através da intimidade com Deus. Por isso que eu sempre digo para as pessoas: o segredo dos segredos na vida cristã é a intimidade com Deus.
Porque tudo que você precisa na sua vida, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério, tudo que você precisa é pela graça de Deus. E como ter mais da graça de Deus? É através da intimidade com Deus, intimidade com Jesus. E aí vem a próxima pergunta: como ter mais intimidade com Jesus? Como ter intimidade com Jesus? Veja o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8. Se você quiser, pode até deixar a Bíblia aberta aí em Tiago 4, que nós vamos ver um outro versículo aí também. Então, Tiago 4, 8, eu amo esse versículo, porque esse versículo diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Diga, por favor, em voz alta: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Isso é muito profundo. Você está vendo o que esse versículo está dizendo? Olha só, olha só. O segredo de tudo na vida cristã é a graça de Deus. O segredo de ter a graça de Deus é intimidade com Deus. E o segredo de ter a intimidade com Deus é você que determina. Ele fala, é você que determina se você é muito íntimo com Deus ou não. É você que se achega a Deus, e aí Deus vai se achegar a você. Se você hoje não é muito íntimo com Deus, é porque você não tem se achegado a Ele. Se você hoje é super íntimo com Deus, é porque você tem escolhido a se achegar a Ele. Não é como a religião às vezes ensina. Até os próprios evangélicos equivocadamente às vezes ensinam a ser, como se Deus falasse assim: ah, eu na minha soberania, eu vou escolher ser íntimo com esse e com aquela lá. Não, não é assim. Não é Deus que determina com quem Ele vai ser íntimo. É você que determina. Ele diz, você se achega a Deus e Ele se achegará a você. É isso que está escrito aí, em preto e branco. Em preto e branco. Então eu quero fazer um pequeno teatro, até para mostrar melhor algumas coisas aqui. Quem quer me ajudar aqui? Você, pastor Márcio, me ajuda aqui. Você vai fazer o papel de Deus, tá legal? Então você fica bem aqui, você vai ser Deus, tá? Bem aqui, desse jeito. Você vai fazer o papel de Deus, e eu vou fazer o papel de eu mesmo e de todos nós, tá? Então, escuta bem, pastor Márcio. Toda vez que eu der um passo na sua direção, não na mesma hora, mas assim logo após, não na mesma hora, logo após, eu dou um passo, aí depois você também dá um passo, tá? Então olha, eu represento a mim mesmo e a cada um de nós aqui. O que a Bíblia fala? Quando você se achega a Deus, o que acontece? Ele se chega a você também. Tá? Então se meu passo for grande, você vai dar um passo grande. Se meu passo for pequeno, você vai dar pequeno também. Tá? Então eu me chego a Deus e Ele também se chega a mim também. Isso que a Bíblia fala. Tá? Então volta para o lugar agora, veja bem. Vamos supor que você fala assim, você viu, pastor? Você fala assim, rapaz, eu não quero. Talvez você é líder de célula, líder de algum ministério. Você fala assim, olha, eu não quero mais ser um líder espiritual relaxado. Eu estou cansado de ficar mais tempo no WhatsApp do que na palavra de Deus, mais tempo no Facebook, no Instagram. Eu quero me dedicar mais. E você começa a levantar cedo toda manhã para tirar tempo em oração, em adoração e cultivar a intimidade com Deus. E você está fazendo aquilo de coração, porque você quer mais de Deus. Então o que você está fazendo? Você está se achegando a Deus e Ele está se achegando a você. Muito bem. Aí você fala, mas não é só isso, não é só levantar cedo. Durante o dia eu vou estar orando, buscando, orando em línguas, me achegando mais a Ele. Você está se achegando a Ele, Ele está se achegando a você. Você fala, e não é só isso também não. Eu vou assim, de vez em quando ficar sexta-feira à noite todinha orando com outros irmãos. A gente vai subir um monte, vai orar, vai buscar a Deus. Você está se achegando a Deus e está se achegando a você. Agora, escuta bem. Você está quase no mundo espiritual, quase encostando em Deus. O que quer dizer encostar em Deus? Deixa eu explicar. Deus já mora dentro de você. Se você já nasceu de novo, Jesus mora em você. Mas
É uma coisa Deus estar presente num lugar, e é outra Ele manifestar a presença dEle. Por exemplo, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, não está? Então Deus não está numa boate? Está. Ele só não está manifestando a presença dEle lá, mas Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, encostar em Deus significa Deus manifestar a sua presença. Se você chegasse a encostar em Deus, pum, tudo muda na sua vida, tudo muda no seu ministério. A manifesta presença de Deus faz toda a diferença. Deixa eu te falar uma coisa, quem já teve essa experiência de ficar buscando até encostar, ele nunca mais aceita ficar acomodado, porque ele sabe que vale a pena, ele sabe. Só que o diabo é muito sujo. O diabo também sabe que se você chegar a encostar em Deus, toda a sua vida vai mudar, todo o seu ministério. Então o diabo faz tudo, fica assim de frente com isso. O diabo faz tudo para você não se encostar em Deus. O diabo faz tudo. Então quando você está, porque você não está vendo no mundo espiritual, você não está sabendo que você está para ter a presença manifesta em todas as áreas. Você não sabe, você não está vendo no mundo espiritual que você já está tão pertinho, você não está sabendo isso, você não está vendo isso. E o diabo então, quando ele vê que, rapaz, se eu não parar esse negócio, ele vai logo encostar em Deus, o diabo então solta o inferno em cima de você. Toda carta escondida que ele tem na manga, ele joga na mesa. Ele faz tudo errado, é dívida, é problema, é o pneu do carro furando, é problemas, é pessoas criticando, falando mal de você, inventando histórias, fofocas, é até a sogra entrou no meio, talvez não, a sogra não, estou brincando, mas aí é tanta coisa horrível que começa a acontecer. Olha só, por quê? Porque o diabo quer te desanimar. Então ele joga o inferno em cima de você. Aí ele joga esse pensamento, e ele joga na primeira pessoa para ver se cola, para ver se você vê que se você assume esse pensamento. Por isso que ele joga na primeira pessoa. Ele joga esse pensamento assim: poxa, as coisas em vez de melhorar, eu estou orando, estou jejuando, estou buscando tanto a Deus, as coisas em vez de melhorar, parece que estão piorando. Eu acho, nem sei se adianta tanto levantar cedo, orar tanto. Em vez de melhorar, está piorando. Aí olha só o que acontece. Lá no seu interior você começa a relaxar. Próxima manhã, quando o despertador tocar, você fala: Deus, me perdoa, mas rapaz, não vou tirar tempo com Deus, com o Senhor agora não, estou com muito sono. Mas durante o dia eu tiro o tempo com Deus. Você desliga o despertador, durante aquele dia você acaba não tirando tempo com Deus, porque lá no fundo você está um pouco desanimado, você está um pouco triste com Deus, porque você buscou tanto, e em vez de melhorar, as coisas não melhoraram, pioraram. Então o que acontece? A mesma lei funciona: chegai-vos a Deus, chegai vós outros, afastai-vos de Deus, também acontece. Então você, no mundo espiritual, você relaxou um pouco. Aí olha o que acontece. Na próxima manhã, de novo, você acaba não tirando tempo com Deus como deve. Acaba relaxando um pouco. Eu vou ver o jornal. Não é errado ver o jornal, você entende, mas eu estou falando, você relaxa na vida espiritual. Aí um dia você fala: meu Deus, estava tão bem minha vida, eu levantava cedo toda manhã, eu orava. Poxa, mas estou muito errado, cara. E aí você fala: não, agora eu vou buscar, agora é para valer. E você começa a buscar a Deus e tirar tempo com Deus. Vai vindo, buscar a Deus e tirar tempo com Deus. E você é uma dessas. Aí, quando você chega aqui, o diabo joga o inferno. O diabo, você não está vendo que você está quase para encostar, senão você perseveraria, mas você não está vendo, e o inferno vem em cima. Aí você desanima de novo. Aí você chega aqui e fala: meu Deus, aí você decide de novo, e vai e busca e tal, e o diabo... Vamos ser bem honestos.
Minha mão já está levantada. Quem já viu esse filme antes? Todos nós cristãos, não é verdade? Todos nós já passamos por isso. Agora escuta bem. Qual o segredo? Segredo, não acreditar, não aceitar as mentiras do diabo. Quando as coisas parecem que estão piorando, não aceita aquela mentira não, meu irmão. É o diabo jogando as últimas cartadas, aí que você tem que perseverar, aí você tem que buscar, fica amando, fica tirando o tempo com Deus, fica na presença dEle. Quando você encostar, o céu vai descer para a terra. Amém? Aleluia! Agora, fica aqui, tá? Deus não é, pastor Márcio. Obrigado. Deus já está aqui, aleluia. Não, mas você está. Agora, escuta bem. Veja bem. Agora existe uma outra lei espiritual que corre paralela a essa. Eu te mostrei a lei espiritual que se chama chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Mas existe uma outra lei espiritual que corre paralela a essa. Qual é essa outra lei? Aí em Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6, ele diz: antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, queridos? Então escuta bem. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tá, isso é uma outra lei. Deus dá graça. Lembra que o que nós mais queremos é ter a graça de Deus? Ele fala, a graça vem através da humildade. Mas Deus resiste aos soberbos. Então você está fazendo o papel de Deus nesse teatro aqui, que vai representar esse outro princípio que corre paralelo àquele outro. Toda vez que eu for orgulhoso, você vai fazer assim, me resistir. Faz a cara feia, faz assim. Faz, treina aí, vamos ver. Isso, muito bem, amém. E toda vez que eu for humilde, quando eu for humilde, você vai fazer assim. Você vai me dar graça. Faz assim. Tá? Então, escuta bem. Vamos supor, só dar um exemplo. Vamos supor que eu sou um cara muito humilde. Rapaz, as pessoas falam mal de mim, eu vou atrás, peço perdão delas, me humilho, conserto as coisas, sou o primeiro a pedir perdão, sou o primeiro a favorecer o outro. Não, irmão, eu quero você primeiro. Eu sou um cara humilde. Então Deus está me dando, sou muito humilde, Deus está me dando graça. Não, fica aí, mas fica me dando graça. Deus está me dando graça. Só que eu não busco a Deus. Eu sou um cara humilde, mas não busco a Deus. Então Deus está me dando, opa, não para de me dar graça. Deus está me dando graça, mas quase não faz tanta diferença, porque eu não busco, eu não sou íntimo com Ele, mas Ele está me dando graça. Amém. Mas eu não busco a Deus. Tá? Agora, contrário. Esse aqui é um cara que busca a Deus, só que ele é orgulhoso. Ele busca. Então no começo, ele não está orgulhoso ainda, ou não manifestou o orgulho dele ainda, e ele busca a Deus. Então ele fala, eu vou levantar toda manhã, eu vou me achegar a Deus, eu vou buscar a Deus. Então ele se achega a Deus, e Deus se achega a ele. Só que ele está lá orando, buscando a Deus, quando o filhinho dele bate na porta: papai, deixa eu te mostrar o avião que eu fiz. Parece uma cruz. Ele fala assim: que trem feio, meu filho, para de me perturbar, você não está vendo que eu estou tendo tempo com Deus? Mulher, cuida dessa criança. Pá, ele bate a porta: vou ficar orando que eu sou um grande homem de Deus. Opa, você está me resistindo, faz assim, faz cara feia. Isso mesmo. Isso mesmo. Só que eu não me toquei que Deus já está me resistindo. Olha só, eu não me toquei que Deus está me resistindo. Eu penso que ainda está em prática a primeira lei.
então você já está me resistindo, você não vai se achegar mais a mim. Mas eu vou me achegar a Deus. Eu busco, eu oro, eu subo o monte, eu jejuo. Mas aí quando a minha esposa fala assim: amor, a torneira está vazando. Mulher, você não está vendo que eu sou homem de Deus? Eu não tenho tempo para essas coisas. Para com isso. E até indo para a igreja eu brigo com ela e falo: você é muito carnal, mulher. E quando as pessoas da igreja criticam, falam mal, eu falo assim: são todos um bando de endemoniado. E aí eu fico com raiva. E eu sou um cara extremamente orgulhoso, mas penso que eu sou um grande homem de Deus e fico orando, jejuando. Fica aí. Olha o que acontece. Não deixa eu chegar perto de você, tá? Segura bem aqui no meu peito. Olha, Deus resiste aos soberbos. Então eu oro, eu jejuo, eu estou buscando, mas eu não consigo chegar em Deus. E eu falo: meu Deus, por que não está dando certo? Eu oro tanto, eu leio a Bíblia, mas não estou conseguindo, parece que estou patinando no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual Deus está te resistindo, porque Deus resiste aos soberbos. Tá, agora vamos colocar as duas leis juntas. Alguém humilde e quebrantado que ao mesmo tempo busca a Deus, tá certo? Então, esse cara fala assim: eu vou buscar Deus, eu vou me achegar a Deus. Ele levanta cedo e começa a orar e jejuar e buscar a Deus. Deus está se achegando a ele. Aí o filhinho dele bate na porta: papai, olha avião. Ele: oh, meu filho, que avião bonito, tão lindo. Oh, isso é tão bonitinho. Oh, te amo, papai te ama tanto. Filhão, é o seguinte: papai agora está orando, lendo a Bíblia. Depois eu vou brincar muito com você, tá? Só se for emergência, tá, meu filho? Te amo, meu filho. Aí ele continua orando, e Deus está dando graça, porque ele é um cara humilde. Ele ficou sabendo que as pessoas falaram mal dele na igreja. Ele vai atrás: irmão, eu te machuquei, me perdoe. Ele vai, conserta os relacionamentos, pede perdão. A esposa dele, ele está lá lendo a Bíblia, orando. A esposa dele bate na porta: amor, a torneira está vazando. Ele: oh, amorzinho, te amo tanto. Vamos consertar essa torneira, aleluia. Ele vai lá: vamos consertar essa torneira e tal. Oh, amor, você é uma bênção. Eu te amo, amor. Amor, agora só se for emergência, que eu estou lendo a Bíblia, orando, tá bem, amor, mas se for emergência, você pode chamar. Te amo tanto, amém, aleluia. Vamos lá. E ele está humilde, Deus está dando graça. E ele vai buscando. Chega nesse ponto, o diabo joga o inferno em cima dele. Solta as últimas cartadas. Mas ele já sabe que é tudo mentira do diabo. Vale a pena sim ficar buscando a Deus. Ele não está vendo no mundo espiritual, mas ele já desconfia: poxa, o diabo não estaria jogando tanta tribulação se eu não tivesse para ganhar um grande milagre. Agora que eu vou orar mesmo, agora que eu vou buscar mesmo, agora que eu vou clamar. E ele fica clamando, ele fica buscando Jesus, adorando ao Senhor, e ele cultiva a intimidade. Uau! Aleluia! Amém, querido. Aleluia. Obrigado, pastor. O que isso mostra, queridos? Quando você é humilde e quebrantado, você atrai a graça de Deus, você atrai o favor das pessoas, você constrói relacionamentos, seu ministério explode em crescimento. Mas pastor Eire, como ser humilde? Olha 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Gente, você viu aqui que Deus está falando? Ele está falando que Ele quer que você se humilhe, para Ele poder te exaltar. Você sabia que Deus não tem prazer em humilhar ninguém? Deus quer exaltar você. Deus quer, Ele fala: se humilha, para Ele poder te exaltar. Deus quer te exaltar, meu irmão. Deus quer te exaltar, minha irmã. Esse é o prazer de Deus, é exaltar você. Mas para Ele poder te exaltar, Ele diz que você tem que escolher a se humilhar. Aqui está no verbo imperativo: humilhai-vos.
Sabia que nenhum lugar na Bíblia, nenhum, fala que é para você pedir a Deus para te dar humildade. Nenhum lugar. Todo lugar a Bíblia fala, você se humilha. Humilhai-vos. É uma escolha que eu e você temos que fazer. Deus não vai fazer por você. Não adianta orar, pedir humildade. Não, você que tem que escolher a se humilhar. Pastor Eibe, como que eu escolho a me humilhar? Tem várias formas, mas eu vou te dar 4 aqui rapidinho, tá? 4 maneiras poderosas, anota aí. Número 1, 4 segredos de como escolher se humilhar. Número 1, escolhendo a negar-se a si mesmo. Diga, escolhendo a negar-se a si mesmo. A minha esposa, talvez alguns já ouviram eu contar essa história, porque a minha esposa é muito espiritual. Ela realmente é muito espiritual. E às vezes eu estou em casa e eu vejo ela ser espiritual e eu penso, a paz, ela é muito espiritual, meu Deus. Porque eu noto como ela age em certas coisas. Eu vejo quantas vezes ela escolhe a negar a si mesmo para dar melhor para mim, para dar melhor para os meus filhos. Eu fico impressionado com a humildade verdadeira dela, né? Vamos supor que eu sei que ela gosta muito de bolo de chocolate, e nós estamos na janta, e aí meus filhos falam assim, ah mãe, que bom que sobrou bolo de chocolate do almoço, e eu quero agora minha sobremesa. Aí a minha esposa fala para eles, olha, vamos supor que a família toda está lá, agora com Israel, meu genro também, então são 6 agora, né? Eu, minha esposa, meus 3 filhos e meu genro. Então ela diz, olha, só tem 6 pedaços, tá? E ela sempre diz assim, olha, esse pedaço maior aí, bem maior, esse pedaço é do papai. A minha esposa é muito ungida, sabe, irmãos? Aleluia. Aí ela diz, o pedaço maior é do papai. Ela sempre fala isso mesmo. O pedaço maior é do papai. Agora o seguinte, come devagar, porque você só tem um pedaço, não sobrou mais nada. Quantas vezes eu já vi meus filhos talvez comer rápido? Ah, mamãe ainda queria mais. Quantas vezes eu já vi ela, ela não pode comer o meu. E eu, uau, poxa, mas como que ela nega a si mesmo para abençoar outras pessoas? Isso é um grande segredo. Isso é um grande segredo da humildade. Isso é uma das formas como você e eu podemos escolher a nos humilhar. Diga, escolher a me humilhar. Outra forma, segunda maneira de escolher a se humilhar, é escolher a ser duro com você mesmo e compreensível com os outros. A nossa tendência é o contrário. Nossa tendência é ser bem compreensível com nossas próprias falhas e bem cri-cri com os outros. Por exemplo, se eu atrasei, eu sei que eu tenho uma boa razão, é porque o pneu do carro furou, minha mãe ficou doente. Eu tenho uma boa razão pelo meu atraso, sempre gosto de dar uma boa desculpa. Mas se a outra pessoa atrasou, pô, o cara está atrasado de novo. Nossa tendência natural, carnal, é ser bem compreensível com nós mesmos e bem cri-cri com os outros. Humildade é justamente o contrário. Você escolhe a ser duro com você. Toda vez que você falha, você oh, me perdoe, irmão, me perdoe. E quando os outros falham, você fala, imagina, não tem problema, querido, de coração. E você não é cri-cri com os outros, você dá um grande desconto, você é compreensível. Isso é humildade demais. Quando você é compreensível com os outros e com as falhas deles, né? Outro segredo, terceiro segredo de como escolher a se humilhar, é escolher a pedir perdão, ir atrás e consertar as coisas. Ir atrás e conserta, se humilhe, conserta, vai atrás, pede perdão, pede perdão, pede perdão, sabe, conserta. Eu acho que esse talvez é o maior desafio para quem quer verdadeiramente andar em humildade e ter relacionamentos bons, é você escolher a se humilhar e pedir perdão e ir atrás das pessoas. Esse é um grande, grande segredo. Sabe, quantas vezes o casal está brigando até indo para a igreja, né? O marido está dirigindo o carro,
E a esposa, nha, 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 nha. Nha, 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 nha. Cala a boca, estamos chegando perto da igreja. Aí ela diz, tudo bem, mas depois do culto vamos continuar essa conversa, viu? Aí chegam na igreja, paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Mó cara de pau, né? Porque relacionamentos não estão bem. Por quê? Porque todos os dois são orgulhosos demais para se humilhar, para pedir perdão. Todos os dois são muito orgulhosos. O maior problema com um casal, sabe o que é? Orgulho. Em vez de se humilhar, falar, amor, eu errei, você me perdoa. Falar do meu erro, não vou falar do seu. Eu e minha esposa, antes de casarmos, nós decidimos, olha, quem for o mais espiritual sempre vai ser o primeiro para pedir perdão. Aí ficou sendo quase uma santa concorrência, né? Onde ficava um pouco chateado um com o outro, aí o outro procurava, amor, me perdoe, eu fui errado. Não, eu que peço perdão, né? E aquilo tem sido uma bênção. Eu acho que depois de eu te amo, porque nós toda hora falamos isso, eu te amo mais, eu te amo, eu também te amo, eu te amo mais. Sempre estamos falando isso em casa, toda hora. Até meus filhos, quando eles falam no telefone, eles sempre falam assim, te amo, pai. Tá, obrigado, pai, tchau, eu te amo. Toda hora, a gente só, eu te amo, é a expressão mais usada. Mas talvez, a segunda expressão mais usada, sabe o que é? Me perdoe, porque nós somos seres humanos. Nós temos que estar nos humilhando toda hora, pedindo perdão. Minha esposa normalmente ela se arruma muito rápido, mas quando é casamento, quando ela se arruma muito rápido, mas quando é casamento, eu não sei o que é com a mulher, né? Não é nem casamento dela, casamento dos outros. Mas ela se arruma, meu Deus, ela se arruma, ia diante do espelho, e aquelas coisas, e muitas vezes eu que vou fazer o casamento, eu que sou pastor, vou celebrar o casamento. Amor, nós não podemos atrasar, amor, eu que vou fazer o casamento. Imagina eu chegar depois da noiva, fica feio, amor. Vamos, amor, se arruma. Aí, eu já aprendi, hoje em dia nós normalmente não atrasamos porque eu começo a avisar ela bem antes. Mas no começo do nosso casamento, eu não sabia que tinha que começar a avisar bem antes. Então aí eu ficava angustiado, amor, temos que ir. E aí eu às vezes ficava chateado, pô, amor, você vai atrasar de novo, amor, não acredito. E eu já vou tirando o carro da garagem. Aí eu estou bufando, né? Tirando o carro da garagem, o Espírito Santo começar a falar, meu filho, o que é isso? Que palhaçada. Tratando com tanta falta de amor a sua esposa, meu filho. Aí já estou com a consciência tão culpada. Quando ela chega no carro, ela já entra no carro, eu pego no braço dela, amor, me perdoe que eu não falei com mais amor. Ela, não, amor, eu que peço perdão. Aí fica tão legal, né? É tão maravilhoso, tem que ser assim. Casamento tem que ser assim, é todos os dois se humilhando, todos os dois pedindo perdão. Quantas esposas já falaram para mim, rapaz, meu marido tem dificuldade de pedir perdão. Ô irmão, não faz uma vergonha para a raça masculina assim, querido. Seja um homem com H maiúsculo, porque homem que é homem mesmo, ele sabe ser o líder na área do amor, o líder na área do perdão também. Isso é tão bonito, quando você é o líder nesta área também, amém? Agora, outra área, deixa eu só te contar mais uma de pedir perdão aqui, bem rapidinho. Nosso tempo está passando, mas deixa eu contar essa bem rápido. Uma vez, quando a gente estava recém-casado, a gente ia para a oração lá na missão, às 5:30 da manhã. Depois da oração, na volta a gente parava numa padaria, comprava pão, ia para casa. Enquanto minha esposa preparava o café da manhã, eu ficava lendo um livro do show, Grupos Familiares e Crescimento da Igreja. A gente sonhando
com as nossas células crescerem, para crescer e multiplicar. A igreja era bem pequenininha na época, bem pequenininha. E numa volta dessa, da missão, da oração de manhã, nós paramos na padaria. Eu falei para minha esposa: amor, você nem tem que descer do carro, eu vou comprar o pão rapidinho. Entrei na padaria, parecia que eu estava invisível. Eles não me atendiam. Outras pessoas entravam, eles atendiam, e aí eu fiquei um pouco bala. Eu não gritei, não falei palavrão, mas eu falei de uma forma assim, dura. Falei assim: aí, ninguém vai me atender, não? Ah, não, tá. Aí me atenderam. Só que eu comprei o pão, saí ainda bufando com raiva. Eu estava com raiva ainda do maltratamento, que ainda nem pediram perdão também, só me atenderam. Eu pensei: pô, os caras erraram comigo e não pediram perdão, eu que estou dando freguesia para eles. Então eu já estava com raiva deles, mas o outro lado de mim, no meu espírito, eu já estava com a consciência perturbada, sabe, sentindo: rapaz, eu acho que talvez eu pisei na bola. Mas eu pensei: eu vou ver, porque minha esposa, ela sabe ouvir muito bem de Deus, e eu queria que minha esposa concordasse comigo que eu não estava errado, né? Então entrei no carro e falei: olha, demorei tanto porque me demoraram demais para me atender. E até quando eu chamei a atenção deles, eles me atenderam, mas não pediram desculpa, nada. Eu falei assim, eu até falei assim, eu já saindo no carro, né? Eu explicando para minha esposa, eu até falei para eles: olha, ninguém vai me atender. Eu acho que não foi errado falar desse jeito não, né, amor? Eu queria tanto que ela falasse: claro que não, eles que estavam errados. Eu queria tanto que ela fosse carnal juntamente comigo, queria tanto. Mas a minha esposa é muito espiritual, ela é muito sábia também. Ela não falou: seu carnal. Não, mulher que tenta dar sermão em homem nunca dá certo, irmã. Para com isso, esposa. Não dá sermão no seu marido, pelo amor de Deus, você está pisando feio na bola. A Bíblia fala que o marido, ele que não está obedecendo a palavra, vai ser ganho sem palavra alguma. Tem mulheres que estão pensando que é com 100 palavras. Não é sem nenhuma palavra, né? Então, escuta bem, minha esposa é muito sábia. Quando eu falei assim, não foi errado eu falar desse jeito, né, amor? Ela falou: amor, eu não sei, porque eu não estava lá, eu não vi como que você falou. Aí a gente indo para casa já, né? Falei: não, vou te explicar bem claro, aí você me fala se você acha que foi errado. Olha, aconteceu assim, 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 e eu falei assim, assim, assim. Eu tinha tanta certeza que ela ia falar: não, isso não foi errado o que você fez. Eu tinha tanta certeza, mas quem mandou ela ser tão espiritual? Aí ela sabe o que ela respondeu? Eu falei: então não foi errado fazer isso, né, amor? Ela disse: amor, eu não posso te dizer se foi errado, isso é entre você e Deus. Ai. Nessa altura do campeonato, eu já tinha parado longe da padaria, na frente do portão da nossa casa. Eu estava terminando a conversa, porque eu ia descer e abrir o portão. Aí eu olhei para ela e falei: eu fui errado, tenho que pedir perdão, vamos voltar agora para a padaria. Na mesma hora, nem abri o portão, nós voltamos para a padaria. Aí chegando na padaria, e eu, ai. Então me ungi com óleo de peroba. Brincadeira. Mas eu senti muito cara de pau mesmo, porque eu entrei na mesma padaria de novo. Fui lá com a mulher que tinha me atendido. Falei assim: olha, eu queria te pedir perdão pela forma que eu agi, que eu não agi assim, de uma forma mais legal, com amor. Me perdoe, tá? Ela olhou para mim, ela falou: é claro, com certeza, está tudo bem. Aí eu senti tanta paz, tanto alívio, senti tão feliz, tão alegre. Eu fui saindo daquela padaria com tanta alegria, tão leve. E de repente eu ouvi a voz de Deus. Deus falou: está vendo essa mulher? Ela e o marido são os donos dessa grande padaria. Os dois vão converter, e os dois vão ser líderes de célula. E realmente aconteceu depois. Se converteram na nossa igreja e se tornaram líderes de célula. E Deus falou mais. Ele falou assim: e sabe o que mais, meu filho? Essa revolução de amor, esses princípios de amor vão dominar essa cidade, vai tomar conta da cidade.
Hoje é uma igreja de 45 mil pessoas, para a glória de Jesus. Amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Quarta maneira de escolher a se humilhar, né? A primeira é escolher negar a si mesmo. A segunda, escolher ser duro com você mesmo e incompreensível com os outros. Terceira, escolher a pedir perdão, ir atrás e consertar. A quarta é: tenha um mentor ou um discipulador espiritual e ministerial. Tenha alguém em que você se abre, peça ajuda. Meu Deus, irmãos, eu jamais poderia estar ministrando para os amados se não fosse por ter um discipulador na minha vida. Minha vida mudou. Eu costumo dizer que eu fui cobaia dessa visão, porque eu era solteiro, mas já era líder, já era pastor, mas solteiro, arrebentado, cheio de pecado, não conseguindo vencer. Eu jejuava e orava tanto, eu queria tanto andar em vitória. Eu conseguia andar em vitória por alguns meses, aí eu quebrava a cara de novo. Eu chorava tanto, eu jejuava. Mas depois que eu comecei a me abrir com o meu líder espiritual e ser totalmente transparente, e comecei a caminhar com ele, minha vida mudou. Sabe, eu gosto muito de contar a ilustração. Você sabe que tem muitos tipos de águias, e tem um tipo de águia que constrói um ninho 1.000 metros, 2.000 metros de altura nos penhascos. E a águia é diferente do que outras aves de rapina, porque a águia, ela nunca pega um animal que já está morto para dar para comida para os seus filhotes. Sempre o animal tem que ser vivo, é carne fresquinha. Ela pega um animal vivo, ela mata o animal e dá aquela carne fresca para os seus filhotes. Quando ele é pequenininho, um ratinho, um coelhozinho satisfaz a fome dele, mas aquele marmanjo começa a crescer e fica uma águia filhote enorme, come vorazmente. É uma coisa impressionante, ele come muito mesmo, ao ponto que isso é um fato. As águias já foram vistas pegar cachorro, cabrito e até bezerro pequeno para dar para comida para os seus filhotes. É uma coisa impressionante. E o que o filhote faz lá no ninho? A águiazinha, ele só fica lá, o quê? Dormindo, comendo e arrotando, aí volta a dormir. E aí, eu imagino que ele fica tão preguiçoso, que ele fica dormindo. Quando ele ouve as asas da mãe, ele já sabe que é mais comida, ele nem abre os olhos, só abre o bico. E volta a dormir. Mas um dia a mãe chega com outro plano. Ela não tem comida, porque ela já tem outro plano. Mas ele está dormindo, ele ouve as asas dela, ele pensa que é comida, ele abre o bico. Aí ele sente a mãe tudo alvoroçada, diferente. Ele abre os olhos: mãe, é a senhora mesmo? Uai, é minha mãe, mas ela está diferente, eu acho que ela está endemoniada. Já te vi, demônio, sai dela. Diz a loja, né? Casas Bahia, diz a loja. Sai dela. Só que não é demônio. A mãe tem um plano. E ela começa a empurrá-lo do ninho. Mas ele não está entendendo o plano. Ele segura para salvar a vida dele. Não, mãe, eu prometo, eu vou ser bonzinho de hoje em diante. Não faz uma coisa dessa comigo. Só que ela é mais forte do que ele. Lembra que estou num penhasco, 2 quilômetros de altura. E ela empurra ele do ninho. Pum. E lá vai ele caindo. Socorro, minha mãe está me matando. Mas antes dela bater nas pedras lá embaixo, dizem que é uma das cenas mais lindas da natureza. A águia mãe, ela voa muito mais rápido do que ele está caindo. Ela voa como um jato. E ela o apara nas asas. Antes dele se despedaçar nas pedras, ela o apara nas asas. E ele: ai mãe, obrigado mãe. Estou tão feliz que a senhora se arrependeu dos seus pecados. E ela o leva de volta para o ninho, e ela começa a empurrar ele de novo. Ele: não, de novo não, mãe.
e ele cai, e ela para, e ele cai, e ela para. E numa dessas quedas, aí a ficha começa a cair, que ele tem duas coisas coladas no corpo dele que se chama asas. E ele começa a tentar voar, não conseguiu voar. Ela para, mas agora ele já está entendendo a brincadeira. Então a próxima vez que ela vai empurrar, ele pula, e ele vai tentando. E numa dessas, ele finalmente consegue voar, e ela está aqui embaixo falando: você consegue, meu filho? Vai, meu filho. E ele vai 30 quilômetros de altura, lá quase fora da atmosfera. É uma coisa de louco que a águia faz. Ele de repente entende: uau, eu não fui projetado para ficar um ninho a vida toda, eu fui projetado para voar. Você entendeu a história? A Bíblia compara o cristão à águia. A Bíblia compara. Quantos cristãos são cristãos filhotes, marmanjões, mamanjonas, de 15 anos na fé, mas ainda não estão voando, estão dentro do ninho, dormindo espiritualmente. Aí vem para o culto domingo: pastor, aí volta a dormir. E ele volta a dormir espiritualmente a semana toda. Não ganha uma alma para Jesus, não discipula ninguém, não cuida de nenhum GE, nenhuma célula, nem o Natanael. Apesar que o irmão Natanael está bem aí, ele não cuida nem do irmão Natanael, ele não cuida de ninguém, ele só está dormindo espiritualmente a semana toda. Aí ele volta para o culto domingo: pastor, hoje foi um pastor de fora, não estava tão ungido, arrota e volta a dormir espiritualmente. Mas um dia chega um discipulador, um líder de célula, alguém que te ama, um líder de ministério, e fala assim: cara, você pode ser usado por Deus, você pode servir no ministério Atmosfera, você pode trabalhar com as crianças, você pode trabalhar no estacionamento, você pode trabalhar na célula, você pode servir para Deus, você pode ganhar vidas para Jesus, você pode até aprender a ser um discipulador, até um líder de célula. Isso é lindo, você pode trabalhar para Jesus. E o que algumas pessoas pensam? Isso é do que capeta, sai demônio. Não é, diz a loja, não é, é alguém que te ama, que sabe que você tem potencial, que você vai ser muito usado por Deus para ganhar vidas e cuidar bem delas. Você vai voar muito alto, porque você é uma poderosa águia do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia, 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 aleluia. Bem, eu não sei como a gente deve fazer, se eu devo falar da alegria ou já falar de outras coisas. O que você sugere aí, pastor Marcos, querido? Você que... Tá certo, vamos entrar já logo nessa, né? Eu ia falar de dois princípios, vou ficar naquele primeiro princípio da humildade, já deu certo. Vamos agora falar de algumas mudanças. Eu não sei se a gente abre para perguntas e respostas depois, não vai dar tempo, né? Deixa eu só explicar algumas coisas que nós temos aprendido e visto que é importante, tá? Deixa eu explicar. Na visão do MDA, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Na visão do MDA, o que acontece? Procura-se seguir o princípio bíblico de quê? Da igreja local, da importância da igreja local, dos cultos de celebração, da importância, o que a Bíblia chama a igreja nas casas. Tem 5 livros no Novo Testamento que falam sobre as igrejas nas casas. A igreja primitiva, ela era centrada nas igrejas nas casas, que nós chamamos de células, não é mesmo? Então nós acreditamos que isso é importante, nós acreditamos que é importante o treinamento de líderes, a supervisão das células, o discipulado, tudo isso continua do mesmo jeito,
Só que ela vem se aperfeiçoando. Na medida que vamos tendo mais e mais experiências com Deus, a gente vai melhorando, não porque o princípio estava errado. O princípio de discipulado, de células, é um princípio bíblico. Não dá para melhorar a Bíblia, mas dá para melhorar a prática de como fazemos, porque todos nós somos seres humanos e já falhamos tanto, não é verdade? Mas os princípios bíblicos são eternos e poderosos. Então nós começamos a ver que houve uma falha fundamental na forma que a gente estava fazendo o discipulado, quando nós permitimos a nós mesmos termos muitos discípulos. Aí você não cuida tão bem e profundamente de todo mundo. Então eu tive que me humilhar, pedir muito perdão, porque eu tinha discípulo demais. E eu tive que pedir perdão e falar, olha, eu vou ter menos discípulos agora, porque eu quero discipular profundamente, com qualidade. E pedi perdão. E eu mostrei para todos os meus outros discípulos por que eu escolhi esses 3 do discipulado profundo semanal, somente 3, e não eles. E eu tive que explicar. E o que eu mostrei? É o seguinte, aqui, veja bem, um é o pastor Geraldo, pastor lá de Santarém, o outro é o pastor Sandro, de Fortaleza, e outro é o pastor Sabá, que é o braço direito lá em São Paulo. Aí eu falei para todos os outros, eu falei, olha, eu preciso dar cobertura para essas 2 grandes igrejas que eu pastoreei por tantos anos, em Santarém e em Fortaleza. E agora eu estou pastoreando em São Paulo, meu braço direito é o pastor Sabá. Então vocês outros pastores que estão comigo na minha equipe em São Paulo, eu não vou poder, eu vou discipular vocês em grupo, mas aquele discipulado 1 a 1 profundo, vocês vão ter que escolher com outro irmão aqui da nossa equipe. E por favor, entenda que eu preciso ser exemplo até para vocês e para os outros pastores ao redor do mundo que estão na visão do MDA, porque nós não podemos, porque quando você tenta discipular muita gente, você não consegue fazer bem profundo e com qualidade, então você acaba fazendo mal e porcamente. Muito bem, então isso foi a primeira coisa muito forte que foi desenvolvida. Outra coisa paralela a essa que também nós começamos a entender, é que de uma forma muito sutil, eu errei em dar de entender que todo mundo tinha que ser líder de célula, que quem não era líder de célula era inferior a quem é líder de célula. Isso não é verdade. Cada pessoa tem que ouvir a voz de Deus. E às vezes a pessoa que não é chamada, pelo menos naquele momento, para ser líder de célula, e ela obedece a Deus, ela às vezes é superior a quem é líder de célula, porque aquele que está liderando a célula talvez está até fora da vontade de Deus. E essa aqui não é líder de célula, mas ela está dentro da vontade de Deus. Então quem somos nós para falar que o líder de célula é superior ao outro? Eu nunca falei isso, mas eu talvez passava essa impressão. E eu estou pedindo perdão e eu estou dizendo, olha, isso é errado. O que é o certo? O certo é cada um fazer a vontade de Deus. Então um exemplo que eu gosto de usar muito, de repente tem um empresário, vamos supor, e ele fala assim, pastor Eibe, eu não sinto de Deus que pelo menos por enquanto é para eu ser líder de célula, talvez nunca. Sabe por quê, pastor Eibe? Eu já vi, tem esse outro empresário da nossa igreja, o irmão João, e com ele nós fazemos uma dobradinha, pastor Eibe. Ele que é o líder da célula, e eu sou o anfitrião, é na minha casa. Eu amo receber pessoas, eu amo cuidar e ser hospitaleiro e preparar um poderoso grande lanche. E eu juntamente com o irmão João, pastor Eibe, nós estamos ganhando tanto empresário para Jesus. Nossa célula já multiplicou 5 vezes. Nós estamos ganhando tanta gente. Eu amo trabalhar com o João. E o João, ele diz que ele não tem jeito de ser hospitaleiro, de receber pessoas na casa dele, não tem muito essa mania. E ele disse que eu ajudo tanto ele, porque eu tenho esse jeito. Inclusive, quase todos que nós estamos ganhando, eu e o irmão João, a maioria fui eu que convidei, pastor Eibe. Mas o irmão João também convida alguns. Mas o irmão João, ele tem um dom de liderar a célula, de compartilhar o evangelho. Ele me ajuda a ganhar
tanto dos meus amigos empresários para Jesus, que não é brincadeira. Então eu com o irmão João, nós somos uma dobradinha poderosa. Eu vou dizer para um cara desse: não, você está fora da vontade de Deus, você tem que ser líder de célula. Ridículo, não é verdade? Então é muito lindo esse tipo de coisa. O que é lindo? É cada um ouvir a voz de Deus, cada um fazer a vontade de Deus, cada um servir naquela área que ele se sente chamado por Deus, útil e poderoso. Não é forte isso? Não é gostoso isso, irmão? Se você concorda, diga amém. Agora, terceira coisa que nós aprendemos, e eu vou te mostrar o que nós aprendemos usando o meu exemplo. Eu sou líder de uma célula lá em São Paulo. Essa minha célula multiplicou agora a segunda vez, agora, antes de ontem, quarta-feira. A minha célula já estava com 40 pessoas, e é novinha, ela começou alguns meses atrás. Ela é tanto empresário, arquiteto, engenheiro. Aí o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Eu falei assim para eles. Eu em nenhum momento falei assim: olha, todos vocês têm que ser discipulados um a um, porque eu vi que eu jamais ia dar conta de garantir discipulado um a um para todos eles. Era muita gente. Eu falei: não, vocês estão no nosso grupo do WhatsApp aqui, nós vamos cuidar bem de vocês, nós vamos reunir. Então eu tomo café com aquele casal, a paz, aquele casal fica tão cheio de alegria. Passa 4 meses e eles ainda estão cheios de... Como que eu estou cuidando deles? Como que eu estou discipulando eles? Através do pastoreio eficaz. Pastoreio eficaz. Então eu cheguei à conclusão que era mais importante para o líder de célula cuidar, aprender a ser pastor. Nem todo líder de célula é chamado para ser um pastor com P maiúsculo, mas todo líder de célula é chamado a ser pastor com P minúsculo. Ele é chamado a saber pastorear aquele rebanho. Por isso que eu uso muito o Tadel, sabe para quê? Para equipar os líderes de célula de como pastorear, como cuidar do rebanho. Eu pego o meu coração de pastor e reparto para eles. Eu falo: você vai cuidar bem das suas ovelhas desse jeito. E eu até digo para eles: não vai prometer para a sua ovelha que todo mundo vai ter um discipulador. Não, nós não damos conta, não tem discipulador para todo mundo. Agora, quando é líder de célula para cima, aí sim, é discipulado um a um, profundo, para todo mundo que é líder de célula para cima. Porque nós vamos equipá-lo para ser um bom líder de célula, tá? Agora, para um membro, não prometa uma coisa que você não vai conseguir cumprir. Agora, escuta bem. Aí nós estamos discipulando os membros? Estamos sim. Como que nós discipulamos os membros? Através do bom pastoreio, de um bom cuidado, tá certo? E aí, naquela célula, vai ter alguns auxiliares, que são os futuros líderes de célula, que a gente então, além de pastoreá-los, vamos também então começar a discipulá-los um a um, preparando eles para a multiplicação, tá certo? Agora, vamos supor que é uma célula um pouco mais antiga e não tem tanta gente nova. Então aquela célula já tem, vamos supor, 6 discipuladores bem treinados, bem preparados, bem habilitados, que sabem discipular bem. E vamos supor que a célula toda tem umas 13 pessoas. Olha, vai dar tranquilo para discipular todo mundo um a um. Todo mundo vai ter só 1 ou 2 discípulos. Então vai dar tranquilo para ter discipulado profundo um a um. Mas eu nunca prometo isso. Agora, uma vez que a célula tem muito discipulador, aí pode sim falar para aquela célula: olha, nossa célula tem tantos discipuladores, qualquer um que quiser um discipulado um a um, você pode ter. Ninguém é exigido ter, mas você pode ter se você quiser. Além do discipulado que acontece através do pastoreio, tem um discipulado que também acontece um a um, se você quiser esse discipulado mais profundo. Deu para entender? Amém? Agora alguém fala assim: pastor Eibe, mas na minha célula,
padre, nós temos vários discipuladores e o discipulado está funcionando bem demais. Aí eu falo, amém. Time que está ganhando não mexe com ele não. Deixa aí, continue, isso é bênção, bênção pura. Agora, essa notícia que eu estou falando é boa para um discipulado às vezes que não está funcionando e a pessoa estava se sentindo pressionada, porque todo mundo tem que ter discipulador, mas não está funcionando. Aí a boa notícia, não, irmão, você está 100% na visão mesmo, você não é líder de céu, você fica tranquilo, você não precisa ter um discipulador um a um, né? Se você não quiser, fique à vontade, você está 100% na visão assim mesmo. Então, eu queria tanto abrir para perguntas e respostas, mas o pastor Marcos e a pastora Cristiane já estão me ouvindo falar sobre isso várias vezes, não só pela internet, mas hoje de manhã eu falei muito, respondi um monte de perguntas lá no Café com Pastores, e hoje no carro a gente vem falando o tempo todo também. Então eu tenho certeza que eles estão mais do que preparados para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta. Vocês desta igreja e vocês das outras igrejas, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar para eles, eles estão bem super afiados e preparados, tá? Porque nós temos aqui agora abrir